Graça e paz, igreja. Está me ouvindo aí? Bênção. Igreja é lugar de milagres, é lugar de restauração, é lugar de comunhão. Que bom que eu e você viemos. Estou feliz de te ver aqui. Talvez você veio convidado ou convidada, mas o Senhor sempre nos alcança. Amém? Quando a gente está exposto à palavra de Deus, o Senhor nos alcança e fala conosco. Ainda dá tempo. Se você está aí sentado, prepare-se que o Senhor vai falar com a gente. Amém. Eu quero seguir dando um feliz Dia das Mães a todas as mães. Elas têm uma graça especial, né, para educar a gente. Hoje somos adultos, né, mas já fomos crianças e adolescentes e fizemos talvez algumas arterias aí, né, e as mães têm a graça junto com o pai, claro, de conduzir as coisas, né? O mês de maio, normalmente, se puder baixar só um pouquinho. O mês de maio, normalmente, nós separamos para falar da família, mas isso não significa que a gente coloca os nossos olhos na família somente em maio, amém? Porque todos os meses do ano a gente tem a nossa família junto da gente, né? A gente pode viver em comunhão, deve viver em comunhão e precisa pensar a respeito da família dentro de casa. Mas, claro, o mês de maio também se tira como o mês das noivas, onde algumas pessoas pensam em casar nesse período. É um mês especial e aqui a gente adotou talvez o mês de maio como o mês da família. Então, eu te incentivo a não perder nenhum culto de maio, porque são palavras de salvação para a nossa casa, né? São palavras de Deus para nós. E muitas pessoas, queridos, investem muito nesse mês de maio, mas diga assim comigo: eu invisto na palavra. Ela é um firme fundamento para mim e para minha família. Amém? Falando em família, eu queria iniciar compartilhando uma situação que aconteceu talvez uns 10 dias atrás, né? E ela começa falando do meu cabelo. É engraçado, para quem não sabe, eu fiz um transplante capilar. Antes o pessoal ficava na dúvida: será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que vai crescer? E agora me pergunto: quando é que vai cortar? Funcionou, deu certo. Aleluia. E às vezes as pessoas podem não acreditar, meus irmãos, na obra que está sendo feita na nossa vida, mas a gente tem que ter fé. E quando dá certo, as pessoas querem também compartilhar, né, falar bem, coisas boas ao nosso respeito. E aí eu estava indo cortar o cabelo, era num sábado pela manhã, se eu não me engano. Foi eu, a Pri e o meu filho. Aí chegamos lá no barbeiro. Sentei para cortar o cabelo, a minha esposa achou um parquinho, eu corto ali em Eldorado. Ela achou um parquinho para o Pedro ficar ali e tudo mais, aproveitar. Quando o Pedro entrou na barbearia, ele já me viu sentado, né, ali onde o rapaz estava cortando meu cabelo. E a Pri comentou com ele: olha, filho, o papai não chora para cortar o cabelo. Porque meu filho, né, é um auê, mas está melhorando, aleluia. E aí ele falou: mamãe, o papai tem Jesus. E aí o barbeiro olhou assim, né, pela resposta do guri de 2 anos e meio, porque ele disse: o papai não chora porque tem Jesus. E naquele momento me surpreendeu, porque eu também não esperava essa resposta. Eu fiquei muito feliz de ouvir esse tipo de resposta do meu filho. Ele associou, né, uma vida de alegria, associou a falta do choro com a presença de Jesus. Isso eu comecei a pensar depois do ocorrido, né? Claro que esse barbeiro, ele estava compartilhando comigo que ia se batizar e tudo mais, e todo mundo ali ficou impactado com o que aconteceu. E aí eu quero te fazer a primeira pergunta, e eu me incluo novamente nisso. O que a sua família tem visto de Deus na sua vida? Quando o Pedro disse isso ao meu respeito, eu me alegrei muito no Senhor. Ele poderia ter dado qualquer outra resposta. O papai chora, mas eu não vejo. O papai
é durão, enfim, ele disse, ele não chora porque ele tem Jesus. Qual é a leitura que os nossos filhos, a nossa esposa, o seu marido, enfim, tem visto em você? O que ele tem pensado ao seu respeito? Quando seus filhos olham para você, o que eles pensam sobre você? O que os seus filhos têm visto de Deus em você? Sabe, meus irmãos, a gente passou por duas situações bem difíceis, que uma foi a pandemia, uns anos atrás, e a outra foram as enchentes. Na pandemia, foi uma mudança muito grande na rotina das famílias, não é verdade? Porque o marido, a esposa não iam mais trabalhar, tinham que ficar em casa. E aí quando junta toda a família reunida, filhos, aleluia, foi um oi, né? Porque tem maridos que muitas vezes vão trabalhar para tentar esparecer alguma coisa que talvez não está legal dentro de casa. Tem esposas que talvez fazem a mesma coisa porque não se sentem bem lá dentro de casa. E aí na pandemia, muitos desafios no lar floresceram. O primeiro desafio, tentar não se irar, tentar ser brando nas palavras, tentar compreender um ao outro. Porque tem uma diferença, meus irmãos, do marido ver a esposa e os filhos pela manhã e chegar final do dia e ficar ali das 6 até a noite com a família, de passar o dia todo, dia após dia junto. E queridos, é desejo de Deus restaurar coisas no lar. É desejo de Deus que as famílias sejam restauradas. Eu sei que quando a gente fala de família é desafiador, tem coisas boas, tem coisas desafiadoras, mas o fato é que Deus, Ele está nesse negócio chamado família. Deus, Ele tem desejo em transformar famílias. Deus, Ele tem desejo em fazer um milagre nas famílias. Deus, Ele se importa com a sua família. E você não nasceu no lugar errado. Você está na família que Deus te deu. Sua mãe realmente deveria ter sido a sua mãe, o seu pai também deveria ter sido o seu pai. E Deus, Ele se importa e deseja cuidar de nós. Aleluia! Nós temos a oportunidade, queridos, de praticarmos a palavra de Deus dentro de casa. É muito melhor nós colocarmos a palavra em prática do que somente sermos bons leitores dela. Eu quero que você abra lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. O Senhor é bom, abra o seu coração para a palavra. Sabe que lá no início, no princípio, Deus criou uma família. E Deus, em Gênesis 1, 28, após criar o homem e a mulher, Ele deu instruções para a família. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Eu quero ficar nessas duas palavras, frutificar e multiplicar. A questão aqui, queridos, da palavra multiplicar, o desejo de Deus não era só que a família tivesse filhos e povoasse a terra e era isso. Não, queridos. Deus, ao instruir Adão e Eva, estava dizendo também: multipliquem o meu caráter, multipliquem o meu amor sobre a terra. A gente sabe que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, amém? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando Ele cria Adão e Eva, Ele coloca a sua essência, suas características em Adão e Eva. O seu amor, a sua vida, a sua paz, a sua alegria, colocou na vida deles. E ao dizer multiplicai-vos, multipliquem essa essência divina sobre a terra. Multipliquem a vida de Deus que está em você sobre a terra. Logo, queridos, a família foi criada com a responsabilidade principal de manifestar na terra o reino de Deus, um ambiente do céu. Amém? E aí a segunda pergunta da noite: que tipo de ambiente você está vivendo dentro de casa? Quando eu digo isso, talvez você não esteja vivendo em um bom ambiente, e eu quero te dizer, Deus tem palavras de salvação para você.
Não é uma questão aqui se você está sendo bom ou se está sendo ruim, é uma questão de você pensar que pode ficar melhor. Que a palavra é poderosa sim para mudar dentro de casa as coisas. Às vezes a gente se acostuma com ruídos, eu já ministrei sobre isso aqui em outro culto. Talvez você está acostumado com situações lá dentro de casa e acham que vão permanecer assim para sempre. Eu quero te dizer, Deus tem coisas maiores para você. Deus tem restaurações, Ele quer fazer dentro da sua casa. Mas eu e você precisamos permitir e abrir a porta para que Deus entre e faça a mudança que deve ser feita. Não há nada melhor do que ter um lar. Mas tem muitas pessoas que têm uma casa. Mas o desejo de Deus é um lar. Para desfrutarmos no céu, na terra, dentro do lar, o céu precisa ser convidado a fazer parte da sua casa. Eu e você temos convidado o Senhor para fazer parte da nossa casa. Eu e você, quando estamos diante de alguma decisão dentro de casa, ou de um possível desentendimento, a gente tem lembrado da palavra de Deus, a gente tem talvez renunciado e dito, não, eu não vou brigar, não, eu vou respirar fundo, que nem eu digo para o meu filho, respira, e ele... Nós precisamos respirar fundo, meus irmãos, às vezes, e não falar aquilo que talvez a gente acha que deve falar dentro de casa. Nem tudo que a gente acha que deve falar deve ser dito. E depois que a gente fala, meus irmãos, não tem como pescar essas palavras que foram ditas. Somente podem ser recebidas pela outra pessoa. E nós sabemos que muitas vezes palavras podem ferir muito mais do que outras coisas, mas eu tenho uma boa notícia: o Senhor é aquele que restaura as coisas. Eu quero te inspirar a fortalecer a sua esperança no Senhor, sabendo que Ele é Deus, sabendo que Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Se Ele se apresenta como Deus dos impossíveis, é que Ele se encarrega de fazer o impossível. Aleluia! Qual é o impossível que você precisa dentro da sua casa, querido? Um ambiente de céu na terra dentro do lar, ele proporciona uma vida de paz. E a paz, meus irmãos, ela não pode ser comprada com fama, nem com dinheiro, nem com sucesso. A paz que excede todo entendimento vem do céu. E é de graça. É dado. Mas agora, há uma decisão em querer viver as bênçãos do Senhor. Você escolhe dentro da sua casa, eu escolho dentro da minha casa que tipo de casa ou que tipo de ambiente que eu quero viver. Eu quero viver um ambiente de brigas, ou eu quero viver um ambiente de paz? Daí talvez você pode me responder, mas é que você não sabe a situação lá na minha casa com relação a brigas. Meus irmãos, eu sou filho de Deus, eu sou casado, e lá na minha casa a gente tem que cuidar também, para a gente não se desentender. E se isso ocorre, o perdão está disponível para restaurar as coisas. O ambiente do lar, ele exige renúncia. Eu sei que às vezes não é fácil a gente renunciar àquilo que a gente gostaria de falar e engolir um sapo, mas talvez o silêncio pode falar mais do que as suas 1000 palavras. Aleluia! As palavras que são pregadas aqui em cima de púlpito são para ser praticadas dentro da nossa casa, porque se a gente for bons ouvintes e não praticantes, nada vai mudar. Agora, se a gente for bons ouvintes e bons praticantes, a gente vai ver diante dos nossos olhos os feitos do Senhor. Aquilo que naturalmente para você parecia impossível de acontecer, a mudança que você espera talvez na sua esposa ou no seu esposo, ela começa a acontecer. Às vezes também, queridos, geramos expectativas sobre o outro, e Deus está querendo falar com a gente para nós sermos mudados, e através da nossa mudança, a outra pessoa vai ser mudada. Logo, devemos fazer a nossa parte,
Nós temos que olhar para nós e pensarmos o que cabe a mim fazer dentro de casa. É muito mais fácil a gente olhar o ambiente e falar, não, meu filho tem que mudar isso, minha filha tem que mudar assim, minha sogra isso, aquilo outro, minha esposa isso daqui. Mas e você? E eu? Será que nós somos os perfeitos dentro do lar que não precisamos de mudança? Mas eu te garanto, quando a nossa família vê uma mudança em nós, isso vai inspirar toda a família a mudar também. Você promovendo um ambiente de mudança. Mas a mudança, queridos, dá trabalho. Mudar dá trabalho. Se a gente muda os instrumentos de lugar aqui, ou inverte a igreja daqui para lá, quanto trabalho não nos daria? E às vezes a gente quer a solução sem trabalho. E ora para que Deus faça aquilo que a gente tem que fazer. Aleluia, dá um sorriso. Pensa assim, ó, é com todo mundo, não é só para mim. Todos nós temos uma família, todos. E não existe a família perfeita. Existem as famílias que tentam mais que outras. Existem as famílias que perseveram mais. Existem as famílias que perdoam mais. E avançam, por consequência, muito mais. Então, quando eu estou pregando aqui, meus irmãos, eu também tenho os mesmos ouvidos para ouvir esse som aqui da igreja e está falando comigo também. Então, não se sinta constrangido, talvez, meu Deus do céu, o pastor parece que sabe tudo que está acontecendo dentro da minha casa. Mas é Deus que está falando com a gente sobre família. Ele está cuidando de nós, porque uma família forte vai poder cuidar e ajudar outras famílias a sair de uma situação difícil. O ambiente do céu dentro do lar proporciona provisão. E essa provisão, muitas vezes, é atribuída naturalmente ao homem. O homem tem que ser o provedor. E eu quero falar para você, homem, que você pode confiar a provisão em Deus. Ele se encarrega de cuidar de nós. Você só sai para trabalhar amanhã de manhã porque Deus te levantou. O mérito não é 100% nosso, mas talvez 99% de Deus e o 1% que a gente levantou e deu graças a Deus por mais um novo dia. É Ele que vai trazer os clientes para você. É Ele que te sustenta em tudo que você precisa. Mas agora, querido, se a gente quando eu falo homens do lar, talvez você possa morar com a sua tia, enfim. Nós temos vários contextos familiares, queridos. Eu estava vendo até um vídeo na internet onde um menino se tornou o homem da casa aos 8 anos de idade, porque os pais estavam nas drogas, e ele começou a cuidar aos 8 anos de idade dos 2 irmãos, e ele se tornou o homem da casa aos 8 anos. Então, quando eu falo o homem da casa aqui, eu digo no contexto de, se você hoje é o responsável pela sua casa, ou a responsável, essa palavra está falando com você. E o Senhor é aquele que te ajuda na provisão diária do lar. Não vai ser a sua tentativa de ser ansioso que vai trazer a provisão de amanhã, mas muito mais a sua confiança de hoje para a provisão de amanhã. É tudo que você precisa. O ambiente do céu proporciona amor. E meus irmãos, amor também é uma decisão. É uma decisão. Não parece, mas às vezes eu fico bravo lá dentro de casa. Fico bravo com algumas coisas, estou aprendendo a lidar com meu filho quando ele faz uma coisa que eu não gosto. Ao mesmo tempo que eu quero corrigir ele, eu tento amar, e aí aquela explosão de sentimentos, como diria Luan Santana, convertido. E aí naquela explosão de sentimentos ali, gente, o que eu faço? Que decisão eu tomo? E o que tem que sair de nós? A palavra de Deus, queridos. É a palavra. E quantas são as situações no lar que podem querer gerar algum tipo de ira dentro de nós? A saber, umas 6:30 da manhã, quando alguém apertou a pasta de dente no meio e não na ponta. Talvez seja um motivo aí para começar uma discussão dentro de casa.
Mas a palavra nos ajuda, nos transforma a sermos pessoas melhores a ponto da gente renunciar àquele pensamento e aquele sentimento naquele momento e dizer: vai ficar tudo bem. Eu consigo puxar a pasta novamente. Vai dar certo. Às vezes a gente espiritualiza demais o Evangelho, mas o Evangelho ele está aqui disponível para ser vivido no nosso dia a dia. A gente não começa a pensar na palavra na quinta, 7 da noite, olha, aleluia, eu vou espiritualizar agora, porque eu estou indo para o culto. E aí às 9 fecha a palavra no seu coração e só lembra no domingo. Não é assim, meus irmãos. A palavra está disponível dentro do nosso coração para a gente lembrar dela em toda e qualquer situação. O que Jesus faria nessa situação aqui da minha casa? Eu devo falar, devo orar, devo me afastar um pouquinho, respiro fundo, e assim a gente vai edificando a nossa casa. Mas eu quero te dizer, talvez você more sozinho ou more sozinho. E eu quero te lembrar que você não está sozinho e nem está sozinho. O Senhor está com você. E talvez algum momento de ira possa vir no seu coração, ou possa tentar vir, por alguma coisa que você ouviu na televisão, ou na internet, alguma insatisfação, alguma ira que pode estar gerando dentro de você. E a palavra também se aplica no seu cenário. O Senhor é aquele que te acalma, que te traz tranquilidade e te ajuda a seguir em frente. Nem tudo que você vê na internet ou na televisão você tem que comprar para si, a ponto de ferir ou machucar o seu coração. Tantas pessoas abraçam tantas coisas que vêm na internet, meus irmãos, e aí estão sobrecarregadas de pensamentos de ira, que o fulano e o ciclano que eu vi na internet, e o governo, e isso e aquilo. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração desse mundo tenebroso. Saiba filtrar aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que cai para o seu coração. Amém? Eu sei que nem todos os dias dentro de casa nós estamos zen, né? Tranquilos, 100% assim, a ponto de ouvir os passarinhos cantando, as folhas caindo, assim. Nem todo dia assim, meus irmãos. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Eu e você temos nos esforçado dentro de casa? Aleluia! Qual é o preço que eu e você estamos pagando para as coisas mudarem dentro da nossa casa? A palavra de Deus, ela está disponível para nos ensinar, e quando ela chega até nós, a palavra e o Senhor esperam uma ação da nossa parte. Isso que você recebeu da palavra. O que você vai fazer na sua casa? Não é assim, ó, isso que você recebeu da palavra, o que Deus vai fazer. Deus faz a parte dele, mas nós temos a nossa parte. E aquilo que cabe a nós fazer, nós estamos fazendo? Eu quero contar rapidamente aqui uma história sobre um fundador de um hotel em Gramado, que eu li sobre isso. Fundador do hotel em Gramado. Ambos já faleceram, ele e a esposa. E há muitos anos atrás, eu não lembro de datas exatas, eles trabalharam naquela construção da igreja de pedra em Canela. Eles colocaram a mão na massa, eles gastaram tempo, eles suaram, eles investiram, não financeiramente, mas investiram realmente tempo, para que um hotel, anos e anos depois, fosse construído lá em Gramado. Chama Hotel Gramado Palace, um hotel muito bonito, muito grande e tudo mais. Mas essa família pagou um alto preço para aquele hotel chegasse, para que tijolo por tijolo fosse construído naquele lugar. Os filhos acompanharam um pouco do esforço dos pais. E os netos queridos não fazem ideia do esforço que os avós fizeram. Hoje só administram. O que eu quero te dizer com isso? Qual o preço que eu e você estamos pagando hoje para que os nossos netos colham lá no futuro? Quando eu digo de preço, queridos, eu não estou falando de finanças, herança, amém? A maior
preciosidade que você pode entregar na mão dos seus filhos e dos netos e bisnetos, chama-se Palavra de Deus. E aí, num contexto de Palavra de Deus, qual é o preço que eu e você estamos pagando para que nossos filhos e netos permaneçam firmes no Senhor? Eles precisam ver em nós, queridos, que a palavra funciona. Eles precisam olhar para a gente e pensarem assim: nossa, meu pai realmente ama esse Jesus. Meu pai não vai só na igreja por ir. Esse Jesus é real. Meu pai não chora por causa de Jesus. Nossos filhos e netos precisam ver em nós Deus. E esse vai ser o maior legado que você pode deixar para as próximas gerações. Porque quem tem Deus, quem tem Jesus, tem tudo. Tem tudo o que ele precisa. A paz, a alegria, o amor, a sabedoria na administração. Quando se tornar um jovem, uma jovem na faculdade, vai ter sabedoria nas palavras, vai ter sabedoria na escolha de qual graduação vai fazer, vai ter sabedoria e honra aos seus pais. Mas é necessário que eu e você hoje construamos o reino de Deus no coração dos nossos filhos. Não há nada maior que isso, meus irmãos. Eu ouvi um vídeo há um tempo atrás de um bilionário, trazendo uma reflexão na vida. Ele tem uns 70 e poucos anos, e o que me chamou a atenção de tudo que ele falou, foi que ele disse o seguinte: o que mais me alegra com todo esse dinheiro que eu tenho, é se os meus filhos no final de semana vão ir lá na minha casa, ou netos me ver. Isso para ele é o que mais importa, ou seja, a presença da família com ele, de tudo que ele construiu naquela vida é o que mais importa. Ele não falou de dinheiro, ele não falou de herança. O dia que eu e você morrermos, talvez você não tenha filhos, mas você tem parentes, você tem amigos, você tem família, você tem conhecidos, amém? E o dia que eu e você sairmos dessa terra, nossos filhos, netos, amigos, primos, tios, vão se lembrar do quê? Eu tenho certeza que eles não vão lembrar de quanto dinheiro tem na conta, ou se o seu carro era azul, rosa, ou a bicicleta era amarela ou verde. Eles vão se lembrar de momentos marcantes, um com o outro. O tempo investido, as palavras ditas. Aleluia! Jesus, queridos, pagou um alto preço para resgatar a gente, para nos resgatar como família de Deus. Ele pagou um preço de morte, e morte de cruz. Era desejo de Deus morrer para ressuscitar, para resgatar esse relacionamento com um ser humano. Deus está envolvido nesse negócio chamado família. Ele se importa conosco, Ele se importa com o que você pensa. Talvez você está tendo dificuldades de compartilhar problemas familiares com alguém, mas Ele sabe, e eu te instruo a compartilhar com alguém de confiança, seja nós como pastores, algum familiar que você confie, e coloque para fora, queridos. Isso vai te fazer bem. Isso vai fazer bem para você. Não fomos chamados para viver levando cargas. Eu, queridos, já tive dificuldade de compartilhar coisas. E à medida que eu guardava, me feria mais. Parecia que sugava minhas forças mais, sabe, queridos? E nós podemos compartilhar com pessoas que Deus coloca em nosso meio para nos ajudar. Lembrando que todos nós temos desafios dentro de casa. Não pense que se você compartilhar alguma coisa com alguém, o que essa pessoa vai pensar? Bom, ela vai pensar no mínimo: nossa, eu tenho o mesmo problema. Ou já venci essa situação. Ou vou te ajudar em oração. Mas o fato é, não guarde questões dentro de casa somente para você. É de interesse de Deus resolver. A palavra vai dizer, lá em Salmo 127, capítulo 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se não construirmos, queridos, em Deus, a nossa família, nunca teremos os resultados de um verdadeiro lar.
Você quer ter um lar dentro de casa? Eu sei que você quer. Esse é o tempero, essa é a dica. Edifique a sua casa, né, no Senhor. Permita que Ele seja o alicerce, a sua base dentro do lar, para que a palavra te traga firme fundamento. Isso não significa que dificuldades e situações não vão vir. Vão para todos nós. Mas nós teremos muito mais sabedoria em como lidar com essas situações quando elas vierem. Amém? E eu quero que você abra rapidamente Provérbios 22, 6. Um versículo muito conhecido. Pode ser na NVI talvez. Diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e depois, com o passar dos anos, não se desviará dela. A Bíblia está dizendo: ensina a criança no caminho. Eu sei que nós já ouvimos isso muitas vezes, e não nos custa ouvir novamente. Ensinar no caminho significa eu tenho que estar com ele, junto. Nós não podemos cometer o erro de, como pais, de pensar assim, vou levar meu filho para a igreja, lá eles cuidam dele. O pessoal é bom, a palavra funciona, mas você como pai fica em casa. E aí quando o filho chega em casa e vai compartilhar o que ele recebeu de Deus para você, talvez você diz: filho, agora não. Filho, vamos brincar de outra coisa, vamos conversar sobre outro assunto. E às vezes a gente vai deixando ou querendo deixar a palavra de lado, e não tem como os frutos de um lar serem inseridos dentro da sua casa, porque você não está lançando a semente. Está comigo? E aí os pais, querido, o Pedro está muito perto de entrar na escola, e eu preciso me descobrir como eu vou ser como pai, vendo talvez correções lá na escola, quando alguém chamar meu filho. E sabe o que acontece, queridos? Tem muito pai que gera expectativa que a escola vai educar o seu filho. Eu quero dizer, quem educa é você. E educar, ensinar na palavra, dá trabalho. E está tudo bem. Não podemos deixar a Netflix nos acomodar enquanto o filho fica vendo telas o dia todo e a gente não constrói nada na vida dele. Aleluia! Eu sei que às vezes a tela é uma ferramenta para tentar auxiliar, sim, mas são exceções, não pode ser a regra. O relacionamento com seu filho não pode ser a tela. O relacionamento com seu marido e com a sua esposa não pode ser o celular. Isso lá em casa, queridos, constantemente eu fico cuidando. Senão a gente se vê a partir das 7 da noite, tem coisas a resolver e vai vendo isso e aquilo outro, passou meia hora, nem se conversaram dentro do lar. E aí quando vai conversar, já estou cansado, já dorme, já vem um outro dia, e o tempo passa, a vida passa, e a gente perde tempo com coisas irrelevantes. Aleluia! Eu ouvi uma frase, queridos, que diz o seguinte: os pais querem os filhos de sucesso, mas não querem ser cooperador do sucesso dos filhos. Uau! Eu ouvi, anotei, e agora estou pensando, como eu posso ser cooperador do sucesso do meu filho? Eu quero me inserir nesse contexto dessa frase que eu aprendi. Eu quero participar do crescimento do meu filho. Talvez você é uma avó e esteja com um neto. Você pode contribuir para o crescimento e desenvolvimento dele na sua casa. Talvez você mora com um tio. Eu já morei, para quem não sabe, já morei com a minha tia há uns anos atrás. E a minha tia naquele momento, naquele contexto, ela tinha atitudes de uma mãe para mim. Me corrigia se necessário, sabe? Me instruía a eu ir para a escola quando eu queria ficar dormindo. Então, não importa qual seja o seu contexto familiar, nós podemos contribuir para o sucesso da nossa família. Nós precisamos perseverar, queridos. Talvez hoje você esteja com alguém e um dia talvez vai ter filhos ou vai adotar, enfim, eu não sei qual é a sua linha de
de pensamento ou desejo futuro para você, mas independente com quem você estiver, você tem a oportunidade de ser um canal de bênção dentro de casa. Não se conforme com as situações que estão talvez rondando dentro da sua casa. Não é para ser ruim. Família é uma bênção e nós precisamos lutar pela nossa família até o fim. Não importa se nós estamos há 2, 3 anos tentando, Deus ele é fiel e nos vê em secreto. A palavra diz, quando você entrar no seu quarto, fecha a porta e o seu pai que te vê em secreto o recompensará. Ele está vendo o seu esforço, a sua perseverança, a sua luta. E Deus é um Deus que não nos desampara, queridos. Nós temos que ser a peça fundamental no sucesso da nossa família. E eu quero te dizer mais uma coisa: se você não acreditar que o Senhor é bom para você, os seus filhos também não vão acreditar que o Senhor é bom para eles. Você precisa mostrar para os seus filhos que Deus ele é bom, que Deus é o melhor. Não podemos pegar uma situação de correção de um filho e falar, vai orar, como se a oração fosse maldição, como se a oração fosse disciplina. Oração é o momento mais legal do dia, filho. Nós vamos falar com Deus, nós vamos agradecer a Jesus por esse dia. Nem sempre o Pedro quer orar, mas às vezes ele não tem escolha, meus irmãos. Ele tem que aprender que o melhor é estar com Jesus. Só Ele tem palavras de vida eterna. Mas agora, se a palavra não alcançou seu coração, pai, mãe, vó, avô, tio e tia, não tem como Ele ver em nós a palavra e o fruto dela. Você está comigo? Jesus, ele tinha uma família também. A gente tem mais uns minutos. E eu quero que você abra rapidinho comigo Lucas capítulo 1, versículo 26. Qual era o nome da mãe de Jesus? Quiz. No 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Vou ler, vamos seguindo, 27. Há uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que salvação seria essa. Disse-lhe então o anjo, Maria, não tenha medo, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Para aqui comigo um pouquinho. Maria nem era casada ainda. Quem não é casado, provavelmente não está pensando naquele momento, naquela época, em filhos. Talvez ela estava com a sua mente em um possível casamento, né, a construção de uma família, e aí vem uma palavra do anjo, aleluia, você vai ser mãe. Você já parou para imaginar o choque dessa mensagem? E aí ela diz, e mais um pouco, o anjo diz no 32, e este será grande, ou seja, não era qualquer filho, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus te dará o trono de Davi seu pai. Aleluia. 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha o tamanho da promessa para Maria, que nem era casada ali naquele contexto. E por que eu estou me referindo a nem ser casada? Porque naquela época, o não casamento era uma penalidade naquele contexto, né? Não podia, enfim, aconteciam muitas coisas se houvesse envolvimento fora do casamento. 34, e disse Maria ao anjo, como se fará isso? A resposta de Maria diante de tudo isso. Visto que não conheço homem algum. 35, e respondendo o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Uau! E aí, no versículo 38 vai dizer o seguinte,
aqui, eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Uau! Meus irmãos, diante de uma mensagem que talvez Deus possa falar para nós, será que nós temos o mesmo tipo de resposta que a Maria teve? Falando, eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Sabe que às vezes Deus quer fazer alguma coisa na nossa casa, na nossa família, a gente ouve a palavra do anjo, palavra de Deus, e a gente não acredita, não dá uma resposta à palavra que Deus está falando sobre o nosso lar. Talvez você tenha ouvido do Senhor essa noite, Deus deseja fazer um milagre no seu lar, e você fala amém, mas o amém não caiu no seu coração, você não gerou a expectativa, você não disse que se cumpra então, Deus, conforme a sua palavra. Eu estou aqui, eu quero contribuir para o crescimento da minha família, eu estou aqui para ajudar para que essa promessa se cumpra dentro do meu lar. Nós temos que ter uma reação diante da palavra que Deus está nos falando. Maria, ela era uma mulher de fé, queridos, e foi obediente ao Senhor. Quantas vezes nós questionamos a Deus e não confiamos nele? Maria teve que confiar no Senhor, na palavra que ela recebeu a todo momento. Maria foi uma mulher forte, queridos, e eu tenho certeza que Deus sabia quem Ele estava escolhendo naquele contexto. Foi uma mulher forte, e você é uma mulher forte. Só Deus sabe a história que você viveu, o que você passou, mas eu quero te dizer, você é uma mulher forte. O Senhor está contigo, o Espírito Santo está dentro de você, e Ele é suficiente para te dar forças para você avançar, e correr mais a sua jornada, e trilhar o seu caminho de vitória no Senhor. Erga os seus olhos, contemple que o Senhor já te tirou de uma situação ruim, talvez não esteja no cenário ideal que você quer que esteja, mas você está em processo de crescimento, você está num processo de avanço, você está num processo de aceitação de que sim, há algo melhor de Deus para nós. Aleluia! José, queridos, ele foi o padrasto. Quando falamos em padrasto, às vezes não soa bem só o nome padrasto, não é verdade? Ou foi só para mim? O próprio nome padrasto às vezes não cai bem, mas eu quero te dizer uma coisa, que José nos ensina que mesmo como padrasto de Jesus, ele foi um exemplo de pai. Eu tenho um pouco de confusão com esses nomes, enteado e tal, então eu vou ficar só no padrasto para não errar as coisas, tá? Até hoje. Se você é um padrasto dentro de casa, seja o melhor pai. Dê exemplo. Você pode ser o melhor pai-drasto que você pode ser. Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo e Ele te ajuda. José trazia proteção e responsabilidade familiar. Eu quero que você leia junto comigo uma posição que José tomou. Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 15. A gente está se encaminhando para o fim. Mateus capítulo 2, versículo 13, vai dizer o seguinte: e tendo eles se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Olha só, o anjo fala com José em sonho: se levanta, pega o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E fica bastante tempo lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Versículo 14. E se levantou ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Agora volta naquele versículo, lê de novo. O que ele fez? A Bíblia diz que o anjo deu instruções. José prontamente pegou e se levantou e fez exatamente aquilo que o anjo disse para fazer. Quantas vezes eu e você dentro de casa recebemos instruções de Deus e voltamos a dormir no ponto? Quantas são as vezes que Deus está falando:
alguma coisa dentro do nosso lar e a gente não tem essa destreza que José teve de se levantar, pegar a sua família, vamos orar que a situação vai mudar. Deus me disse coisa a respeito do nosso futuro. O posicionamento que José teve aqui é um posicionamento de provedor, de protetor dentro do lar. Talvez, eu volto a dizer, você mora com seu neto, com sua neta, enfim, e Deus está falando com você algumas coisas dentro de casa. Tome uma posição e faça dentro de casa, porque é a melhor coisa que nós podemos fazer no nosso lar para proteger nossa família. Se José não se posicionasse aqui, o que aconteceria com a sua esposa, com ele e com o menino Jesus? Mas ele tomou uma posição prontamente ao ouvir a voz do Senhor. Quando nós estamos aqui diante da palavra, queridos, temos que ter um coração aberto para ouvirmos a voz do Senhor e dizemos: sim, eu vou me posicionar, sim, eu vou mudar. Você acha que foi fácil José pegar as trouxas, as coisas e sair assim? Assim como a notícia que Maria seria a mãe veio do nada, a notícia que eles deveriam sair da onde eles estavam veio do nada também. Eles não estavam planejando uma saída de férias há 3 meses, com as malas prontas. Veio em sonho e na manhã seguinte ele se posicionou. Aleluia! A Bíblia diz que José era um homem justo, Mateus 1,19. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus e andar debaixo da justiça do Senhor. Nossa família tem que ver o nosso caráter aprovado. Nossa família tem que ver o caráter de Deus em nós, dentro de casa. E aí as situações para ver o caráter vai ser talvez um momento de uma possível ira, um desentendimento, e você tem que recuar e falar: não é assim que as coisas funcionam. Se até hoje você está 2, 3 anos brigando dentro de casa, se posicione. Não vai ser fácil renunciar ou não falar nada naquele momento, mas vai ser o melhor. Vai ser a salvação para dentro do lar, vai mudar a sua forma de se relacionar com a sua família. Aleluia! Então, pastor Ramon, Maria e José foram pais perfeitos, e aí eu quero encerrar a pregação por aqui. E aí eu quero que você abra e reflita comigo se eles foram pais perfeitos. Lucas capítulo 2, versículo 41. Olha a situação. E são questões familiares. Olha, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, os pais de Jesus, à festa da Páscoa, 42. E tendo ele já 12 anos, ele quem? Jesus. Subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E voltando, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José nem sua mãe. 44. Pensando, porém, eles que viria na companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia, procuravam entre os parentes e entre os conhecidos. Deixa eu parafrasear. Um dia depois, Maria e José procurando o filho. Aleluia! Pensando que eles estavam vindo com a galera lá de Jerusalém. Meus irmãos, não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Mas existem pais e mães que se posicionam. E existem filhos que buscam obedecer aos seus pais. Todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. E todos nós temos a oportunidade, como filhos, de contribuir dentro de casa. E a contribuição dentro de casa não é só financeira que eu estou falando. É honrar o seu pai e a sua mãe. Um dia você vai crescer e talvez você vai querer ter filhos e filhas, e aí você vai entender melhor que os seus pais tentam acertar. Talvez você tenha visto neles alguns erros que eles cometeram, mas eu quero te dizer, os pais tentam acertar, tentam melhorar. Meu pai tenta ser um bom pai, minha mãe tenta ser uma boa mãe. Com a palavra de Deus fica melhor. Mas todos nós estamos em processo de crescimento. Não desista da sua família. Levante-se, por favor. Não desista da sua casa.
Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos alcança. A Sua palavra, Pai, nos inspira a sermos melhores. E eu quero declarar sobre nós aqui, Pai, no nome de Jesus, que nós iremos perseverar pela nossa família. Nós iremos perseverar pela nossa casa, Pai. Nós buscaremos ser homens e mulheres melhores, Pai. O Senhor está conosco, família é um projeto de Deus e nós iremos avançar. Não importa, Pai, se nós erramos ontem, anteontem, hoje pela manhã, hoje pela tarde. O agora é a oportunidade de mudança e melhoria. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se perdoe, mãe. Se perdoe, pai, por alguma coisa que você possa ter feito no seu passado a respeito dos seus filhos. O Senhor já te perdoou. Ele já te perdoou. Ele quer que você avance. Ele quer que você não guarde coisas dentro do seu coração a respeito do que você fez. Aleluia.